paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. Os links estão fixados no primeiro comentário deste vídeo. Vamos começar? Não esqueçam de deixar o like. Quem ainda não for inscrito, peço que o faça. E um breve comentário. No final deste vídeo, eu colocarei uma jaculatória para que vocês, quem chegar no final, possam estar usando lá nos comentários, colocando essa jaculatória, para eu saber quem é que chegou até o finalzinho do vídeo. Antes de começar, uma pequena jaculatória. São José, rogai por nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Reinado de Saul. O povo pede um rei. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e julgavam em Bersabeia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiam as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: estás velho e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe, como tem todas as nações. Essas palavras, dá-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: ouve a voz do povo em tudo o que te disseram. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo como sempre o têm feito comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até o presente. Abandonaram-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora, mas declara-lhe solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que reclamava um rei. Eis, disse ele, como vos há de tratar o vosso rei. Tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e chefes de 50. Os empregarás em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor de vossos campos, de vossas vinhas e de vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeadoras e de vossas vinhas, para dá-los aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamardes ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá.
O povo recusou ouvir a voz de Samuel. Não, disseram eles, é preciso que tenhamos um rei. Queremos ser como todas as outras nações. Nosso rei nos julgará, marchará à nossa frente e será nosso chefe na guerra. Samuel ouviu todas as palavras do povo e referiu-as ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: ouve-os, dá-lhes um rei. Samuel disse aos israelitas: volte cada um para a sua cidade. Encontro de Saul com Samuel, capítulo 9. Havia um homem em Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Serom, filho de Becorá, filho de Afia, de família benjaminita, que era um homem valente. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e belo. Não havia em Israel outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Tendo-se perdido as jumentas de Cis, pai de Saul, disse aquele ao seu filho: toma um servo contigo e vai procurar as jumentas. Saul atravessou a montanha de Efraim e entrou na terra de Salisa, sem nada encontrar. Percorreu a terra de Salim, mas em vão. Na terra de Benjamim, não as encontrou tampouco. Tendo chegado à terra de Suf, Saul disse ao seu servo: vem, voltemos. Meu pai poderia não mais pensar nas jumentas e ficar com cuidados por nós. Nessa cidade, disse-lhe o servo, há um homem de Deus, varão muito considerado. Tudo o que ele prediz sempre se cumpre. Vamos lá, talvez ele nos mostrará o caminho que devemos tomar. Saul respondeu: está bem, vamos, mas o que havemos de oferecer-lhe? Nossos alforjes estão vazios e não temos presente algum para dar ao homem de Deus. O que nos resta? Tenho aqui 1/4 de siclo de prata, respondeu o servo. Vou dá-lo ao homem de Deus para que ele nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, todo que ia consultar a Deus dizia: vinde, vamos ao vidente. Chamava-se então vidente ao que hoje se chama profeta. Saul disse ao seu servo: tens razão. Anda, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles à encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a buscar água. Há um vidente aqui? Perguntaram-lhes. Sim, responderam elas, ali diante de ti. Apressa-te, ele veio hoje à cidade, porque o povo oferece um sacrifício no lugar alto. Ao entrar na cidade, o encontrareis seguramente antes que suba ao lugar alto para o festim. O povo não comerá antes que ele chegue, pois ele deverá abençoar o sacrifício. Os convidados só comerão depois. Subi, pois, hoje o encontrareis. Subiram à cidade. No momento em que encontraram Samuel, que saía para subir ao lugar alto. Ora, na véspera da chegada de Saul, o Senhor tinha revelado a Samuel: amanhã, a essa mesma hora, te mandarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para chefe do meu povo de Israel, para que ele livre o povo das mãos dos filisteus. Porque voltei os meus olhos para o meu povo, e o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, Deus disse-lhe: eis o homem que te falei, este reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel à porta da cidade e disse:
Rogo-te que me digas onde é a casa do vidente. Sou eu mesmo o vidente, respondeu Samuel. Sobe na minha frente ao lugar alto. Comereis hoje comigo. Amanhã te deixarei partir depois de ter revelado a ti tudo o que tens no coração. Quanto às jumentas perdidas há 2 ou 3 dias, não te inquietes por isso, porque já foram encontradas. E de quem será toda a beleza de Israel? Não é, porventura, tua e de toda a tua casa de teu pai? Saul respondeu: Eu sou um benjaminita, filho da menor tribo de Israel, e minha família é a menor de todas as famílias de Benjamim. Por que, pois, me falas assim? Samuel, tomando Saul e o seu servo, levou-os para a sala do festim e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram em número de aproximadamente 30 pessoas. Samuel disse ao cozinheiro: Serve a porção que te dei e que te mandei pôr à parte. Tomou, pois, o cozinheiro a espádua com o que nela havia e a serviu a Saul. Samuel disse: Eis diante de ti a porção que te foi reservada. Come-a. Reservei-a para este momento, quando convidei o povo. Saul e Samuel comeram juntos naquele dia. Do lugar alto, desceram para a cidade e prepararam uma cama para Saul no terraço, e ele foi dormir. Sagração de Saul por Samuel. No dia seguinte, ao romper da aurora, Samuel chamou Saul ao terraço e disse-lhe: Levanta-te e te deixarei partir. Saul levantou-se e saíram os dois juntos. Quando chegaram ao limites da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao teu servo que passe e vá adiante de nós. E o servo passou adiante. Mas tu detente aqui, para que eu te comunique uma palavra de Deus. Capítulo 10. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou-o na cabeça de Saul. Beijou-o e disse: O Senhor te confere essa unção para que seja chefe da tua herança. Quando te apartares hoje de mim, encontrará 2 homens junto do túmulo de Raquel, na terra de Benjamim, em seu saque. Eles te dirão: As jumentas que fostes procurar foram encontradas. Teu pai não se inquieta mais por elas, mas tem cuidado por vós e aflige-se, perguntando o que poderá fazer por vós. Seguirás o teu caminho até o carvalho de Tabor, onde se apresentarão a ti 3 homens que sobem a adorar Deus. Em Betel, levando 3 cabritos, outro 3 fatias de pão e um terceiro, um odre de vinho. Depois de te saudarem, te darão 2 pães, e tu os receberás de suas mãos. Depois disso, chegarás a Gabaa Eloim, onde se encontra o governador dos filisteus. À entrada da cidade encontrarás um grupo de profetas, descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e de cítaras, profetizando. O Espírito do Senhor virá também sobre ti. Profetizarás com eles e te tornará um outro homem. Quando vires acontecer todos estes sinais, faze o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Descerás antes de mim a Gálgala, irei ter contigo ali para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos.
Esperarás 7 dias até que eu chegue. Então te instruirei sobre o que deverás fazer. Logo que Saul voltou as costas, despedindo-se de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos estes sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando ele a Gabaá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. O Espírito de Deus apoderou-se de Saul e ele pôs-se a profetizar no meio deles. Todos os que tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, perguntaram uns aos outros: que aconteceu ao filho de Cis? Porventura também Saul está entre os profetas? Dentre a multidão, alguém perguntou: quem é o pai dele? De onde o provérbio? Porventura também Saul está entre os profetas? Acabados esses cânticos proféticos, foi Saul para o lugar alto. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: aonde fostes? Saul respondeu: à procura das jumentas, mas não as encontramos, e por isso fomos ter com Samuel. Conta-me, replicou o tio, o que vos disse Samuel? Saul disse-lhe: declarou-nos que as jumentas já tinham sido encontradas, mas nada lhe contou do que tinha dito o vidente com relação ao reino. Eleição de Saul. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Masfa. Assim disse ele aos israelitas: fala o Senhor, Deus de Israel, eu vos tirei do Egito. Livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos salvou de todos os males e de todas as tribulações, e dissestes: estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, ponde-vos por ordem de tribo e de milhares, e apresentai-vos diante do Senhor. Samuel mandou que se aproximassem todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi designada pela sorte. Mandou vir a tribo de Benjamim por famílias, e a família de Metre foi designada, e a escolha caiu, enfim, sobre Saul, filho de Cis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então de novo o Senhor. Haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? O Senhor respondeu: ele escondeu-se no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e colocaram-no no meio da multidão, a qual ele excedia em altura do ombro para cima. Samuel disse ao povo: vedes aquele que o Senhor escolheu? Não há em todo o povo quem lhe seja semelhante. E todos os aclamaram, dizendo: viva o rei! Samuel expôs em seguida ao povo os direitos do rei. Consignou-os em um livro que depositou diante do Senhor e despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Saul voltou também para a sua casa em Gabaá, acompanhado de homens valentes cujos corações tinham sido tocados por Deus. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: que poderá este fazer por nós? Por isso desprezaram-no e não lhe levaram presente algum, mas Saul não fez caso disso. Capítulo 11. Lutas contra os amonitas. Naás, o amonita, pôs-se em campanha e combateu contra Jabes em Galaade. Os habitantes de Jabes disseram-lhe:
façamos aliança e nós te serviremos. Mas Naás, o amonita, respondeu: só farei aliança convosco com a condição de vos furar a todos o olho direito, para impor assim um opróbrio a todo Israel. Concede-nos 7 dias, disseram-lhe os anciãos de Jabes, para que enviemos mensageiros por toda a terra de Israel. Se não houver quem nos ajude, nos entregaremos a ti. Foram os mensageiros a Gabaá, cidade de Saul, e contaram isso ao povo. E todo o povo pôs-se a chorar em voz alta. Saul voltava então do campo atrás dos seus bois. Que tem o povo para chorar dessa forma? Disse ele. E referiram-lhes as palavras dos habitantes de Jabes. Ouvindo isso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul e ele encolerizou-se. Tomando uma junta de bois, fê-la em pedaços e mandou-os por mão de mensageiros por todo o território de Israel. Com este aviso: assim será feito aos bois de todo aquele que não se puser em campanha com Saul e Samuel. O terror do Senhor apoderou-se do povo, e este pôs em marcha como um só homem. Saul passou em revista em Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Disseram aos mensageiros que tinham vindo: dizei aos habitantes de Jabes, em Galaade, que amanhã, quando o sol estiver na força do seu calor, serão socorridos. Voltando, deram os mensageiros essa notícia aos habitantes de Jabes, que se alegraram. Estes disseram aos amonitas: amanhã nos renderemos a vós e fareis de nós o que vos parecer melhor. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 partes. Penetraram ao raiar do dia no acampamento inimigo e feriram os amonitas até que chegou o grande calor do dia. Aqueles que escaparam foram dispersos de tal sorte que não ficaram 2 deles juntos. Confirmação da realeza. O povo disse a Saul: quem é que disse: Saul não reinará sobre nós? Dai-nos este homem para que os matemos. Porém Saul respondeu: hoje não se matará ninguém, porque é o dia em que o Senhor libertou Israel. Samuel disse ao povo: vamos a Gálgala e renovemos ali a realeza. Partiu todo o povo para Gálgala para lhe confirmar Saul em presença do Senhor com seu título de rei e oferecer naquele lugar sacrifícios de ações de graças. E Saul com todos os israelitas alegraram-se grandemente. Capítulo 12. Abdicação de Samuel. Samuel disse a todo Israel: obedeci a vossa voz em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei sobre vós. Agora tendes o rei que vos governará doravante. Quanto a mim, estou velho e grisalho, e meus filhos estão no meio de vós. Estive à vossa frente desde a minha juventude até esses dias. Agora, aqui me tendes. Dai testemunho de mim em presença do Senhor e do seu ungido. Tomei o boi ou o jumento de alguém? Oprimi ou prejudiquei alguém? Recebi presentes de alguém para fechar os olhos ao seu proceder? Restituirei. Responderam-lhe: tu não nos prejudicastes, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém.
Samuel replicou: o Senhor é testemunha contra vós, e também o seu ungido, de que vós não encontrastes coisa alguma nas minhas mãos. Sim, eles são testemunhas, responderam eles. Samuel disse ao povo: pois testemunha o Senhor que estabeleceu Moisés e Arão e tirou os vossos pais do Egito. Agora apresentai-vos. Vou pleitear convosco diante do Senhor a respeito de todos os benefícios que ele vos concedeu a vós e a vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais invocaram o Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirá-los do Egito e colocá-los neste lugar. Mas esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sísara, general do exército de Assor, nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei Moabe, os quais combateram contra eles. Depois clamaram ao Senhor dizendo: pecamos porque abandonamos o Senhor para servir aos Baal e às Astartes. Agora livrai-nos das mãos de nossos inimigos e nós vos serviremos. O Senhor enviou Jerobaal, Badã, Jefté, Samuel para salvar-vos das mãos dos inimigos que vos cercavam, a fim de habitardes em segurança das vossas casas. Mas quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, disseste-me: não, um rei nos governará. Quando o Senhor nosso Deus era vosso rei, eis, pois, o rei que escolhestes e pedistes. O Senhor estabeleceu-o sobre vós. Esteja em vós o temor ao Senhor, para o servirdes e obedecerdes à sua voz, e não vos rebelardes contra as suas vontades. Que vós sejais, vós e vosso rei, dóceis ao Senhor, vosso Deus. Mas, se não ouvirdes a sua voz e vos revoltardes contra as suas ordens, a mão do Senhor pesará sobre vós como pesou sobre vossos pais. Agora ficai ainda um pouco aqui para assistirdes ao prodígio que o Senhor vai realizar aos vossos olhos. Não é porventura agora a colheita do trigo? Vou invocar o Senhor e ele fará trovejar e chover. Compreendereis então que fizestes mal aos seus olhos, pedindo um rei. Samuel pôs-se em oração e o Senhor mandou, no mesmo instante, trovões e chuvas, de modo que todo o povo tremeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E disseram todos a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos nossos pecados ajuntamos o mal de pedirmos um rei. Não temais, respondeu Samuel, o mal está feito. Agora não vos desviei do Senhor, servi-o de todo o vosso coração. Não vos afastei dele para seguirdes coisas vãs, que não salvam nem livram, porque são vãs. O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Longe de mim também este pecado contra o Senhor de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Temei, pois, ao Senhor e servi-o em verdade e de todo o vosso coração, considerando as maravilhas que ele fez por vós. Se, porém, fizerdes o mal,
perecereis vós e vosso rei. Neste momento, nós vamos pedir a São José a sua intercessão, para que consigamos permanecer firmes e fortes, todos nós. Padre Daniel Ribeiro e cada um de nós. São José, rogai por nós. Querido São José, pedimos a sua intercessão e força para que conceda a nós todos a perseverança e o entendimento das santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, pessoal. Deus os abençoe.